discussão, né, desses grupos dentro do partido. A gente entende, pessoal, assim, que debater o Congresso, o partido, antes disso é fundamental entender a centralidade do pessoal nessa conjuntura e refletir um pouco com que conjuntura é essa que o pessoal sucede. Então, nós entendemos que a gente vive hoje uma crise de civilização, que é uma crise que se manifesta, né, através da crise econômica, que vem uma longa crise econômica desde 2007, 2008. Essa crise econômica tem também um viés social. A gente vive cada vez mais a precarização da vida dos trabalhadores, especialmente as trabalhadoras. Somos 70% das pobres do mundo, as mulheres. E é uma crise também, a forma mais profunda dessa crise é a crise ambiental, né? Inclusive, é impossível a gente combater essa crise ecológica dentro do modelo de capitalismo, né? Essa crise é intrínseca ao modelo de capitalismo que a gente vive. Bom, essa profunda e duradoura crise de civilização, ela não vem sozinha. Ela vem combinada com o significativo crescimento mundial das lutas. Nesse sentido, pessoal, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, especialmente a juventude que ganha uma centralidade nessa conjuntura, vão para as ruas, né? Desde 2011, a gente tem a Primavera Árabe, os indignados europeus, os ocupas pelo mundo inteiro, greves da América Latina. Bom, essas pessoas indignadas estão combatendo um modelo de cidade e governabilidade intrínseca ao capitalismo, e é esse modelo que a gente tem que combater dentro do nosso partido. Bom, essa luta mundial também chega aqui, também chega no Brasil. Tanto que em 2012, 2013, tivemos o maior número de greves de trabalhadores e trabalhadoras nas ruas desde 96. Né? Uma evidência do quanto, né, as pessoas estão indignadas com esse processo longo dessa crise. Bom, se somando essa luta por melhores condições de salário, a gente tem também um conservadorismo que cresce, né, com a bancada evangélica, entre outros, que é um conservadorismo homofóbico, racista, machista, contra o qual nós precisamos lutar. E aí, pessoal, essa crise ela vai ter uma culminância nas jornadas de junho, né? Os aumentos das passagens, a repressão policial, os gastos com um modelo excludente, né, e caro das copas, dos mega eventos, vão fazer com que milhões de pessoas saiam às ruas manifestando a sua indignação. De bloqueios das estradas a ofensivas, né, sobre os palácios e governos, a população não aguenta mais essa lógica de governabilidade. Bom, a direita disputa esse movimento, mas não é capaz de ganhar as ruas. Por outro lado, a gente tem que caracterizar esse movimento também como uma crise em relação à representatividade burocrática dos partidos e sindicatos. É nesse sentido que a gente tem que refletir sobre que pessoa a gente quer. Se a juventude está na rua indignada, não quer mais né, uma institucionalidade burocrática, pragmática, precisamos cada vez mais entender que a nossa tarefa de construir o pessoal nessa conjuntura é fundamental. Junho terminou, pessoal, mas o povo conheceu as ruas e tomou gosto para as manifestações. A Câmara de Niterói está ocupada, a Câmara do Rio de Janeiro, cada vez mais a gente vê assembleias por aí pelo Brasil inteiro. Então a gente entende? Alô? Acho melhor você falar, hein? Pessoal, então, essa conjuntura evidencia. Essa conjuntura evidencia uma mudança na correlação de forças entre as classes sociais, que também reflete uma mudança na situação política que a gente vive, que inclusive vai se refletir nas eleições de 2013, e é algo que o partido tem que refletir, algo central para esse período. Bom, esse sentimento antipartido que a gente vive é um sentimento legítimo, e portanto tem que determinar a forma como nós vamos nos organizar para o próximo período. Nesse sentido, a gente, o IMAC, do CESOL, CLV, a gente assina essa tese, a gente reivindica a construção do bloco de esquerda, certo? Que defende um partido que não é pragmático, e sim programático, que combate a lógica produtivista, a lógica desenvolvimentista, um partido que está em consonância com as ruas, um partido radicalmente democrático, um partido feminista, ecossocialista e que realmente queira um mundo sem opressões e sem quaisquer formas de desigualdade. Boa noite, companheiros e companheiras.
Bem-vindos e bem-vindas àqueles que hoje estão no espaço do PSOL pela primeira vez. Como a Thalíria falou, a gente vive hoje um momento de acirramento na luta de classe. A gente vive hoje um momento de acirramento nas contradições no modelo do sistema capitalista. As revoltas que acontecem no mundo árabe, as greves que acontecem na Europa, a ocupação de Wall Street, os indignados na Espanha, e os milhões nas ruas brasileiras, tem um significado. É o acirramento da luta de classe, fruto de uma profunda crise do capitalismo, que aparece com força em 2007, 2008, e que continua se reproduzindo ano a ano, esgarçando as relações em diferentes lugares. Mas a gente pode se perguntar, mas no Brasil, o Brasil não está com desemprego baixo? O Brasil não está com taxas de crescimento minimamente positivas? Mais ou menos. Esse modelo de desenvolvimento que o governo do PT tem implementado é um modelo que acirra as desigualdades. É um modelo que fez com que 94% dos empregos gerados nos últimos 10 anos ganhassem menos de um salário mínimo e meio. Enquanto isso, os lucros do setor financeiro, os lucros das maiores empresas do Brasil não param de aumentar. É Odebrecht, é OAS, é Bradesco, é Itaú. Nunca os mais ricos ganharam tanto. E a população foi para as ruas por 20 centavos, por mais direitos, por educação, por saúde. A luta de classe toma a cara da luta por mais direitos, da luta pelo direito à cidade. Foram milhões. Há décadas não se vivia no Brasil um ciclo de lutas desse tamanho. E nós, o PSOL, um partido socialista, um partido que quer enfrentar e confrontar as estruturas de um dos países mais desiguais do mundo. O que faremos? Faremos como o senhor Randolfo Rodrigues, que vai pousar para a foto ao lado da presidente em meio da crise? Não, não faremos. Só que isso não é uma crítica só ao Randolfo, é uma crítica a uma orientação política que a gente tem que derrotar. O Randolfo não tem que ir lá, porque o nosso objetivo não é fechar um novo acordo com o governo. O nosso objetivo é estratégia. E a estratégia significa enfrentar as estruturas políticas e econômicas que mantêm o quadro de desigualdade e de superexploração dos trabalhadores na realidade brasileira. E isso nós não vamos conseguir com uma estratégia que tenha como prioridade a atuação parlamentar. O PSOL, enquanto partido, os nossos parlamentares, a nossa militância, tem que ter claro que para enfrentar essas estruturas desiguais, nós temos que fortalecer as ruas. Nós temos que fortalecer o grito que vem de baixo. Porque são essas estruturas que reproduzem há séculos a realidade, repito, de um dos países mais desiguais do mundo. Nós, da nova organização, entendemos que estamos nos fundindo diferentes correntes com a nova organização, porque não são pequenas correntes, uma um pouco maior que a outra, que vão ter capacidade de enfrentar os desafios de transformar a realidade brasileira. É o pessoal do conjunto. Nesse sentido, o partido que a gente tem que construir para enfrentar esses desafios é mais do que um posicionamento político. É uma prática política cotidiana, democrática, de convergência programática, de discussão estratégica, de que cada vereador na cidade não priorize a relação com seus pares, porque esses pares que estão nas câmaras de vereadores são os agentes dos setores dominantes que estão lá para manter a desigualdade. Nós temos